Vamos lá então, primeiro dia de leitura bíblica. Nós vamos ler durante 15 minutos e ao final, supomos que estamos no capítulo 3 de um determinado livro, nós vamos começar neste capítulo, a leitura está a 15 minutos, nós vamos terminar aquele capítulo para não ficar nada solto, ok? Então são 15 minutos por dia, pode ser que dê 14h30 ou 16, mas essa é a nossa meta, leitura de 15 minutos por dia, perfeito? Iniciando então, primeiro dia do desafio, Gênesis capítulo 1. No princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então Deus disse, haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Deus chamou a luz dia e chamou as trevas noite. Houve manhã, tarde e o primeiro dia. E Deus disse, haja um firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. E Deus fez o firmamento e a separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas acima do firmamento. E assim aconteceu. E Deus chamou o firmamento céus. Houve tarde e manhã o segundo dia. E Deus disse, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar e apareça a porção seca. E assim aconteceu. Deus chamou a porção seca terra e ao ajuntamento águas chamou mares. E Deus viu que isso era bom. E Deus disse que a terra produza relva, ervas que deem sementes e árvores frutíferas, que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja no fruto sobre a terra. E assim aconteceu. E a terra produziu relva, ervas que davam sementes segundo sua espécie e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Houve tarde e manhã e o terceiro dia. E Deus disse que haja luzeiros ao firmamento dos céus para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estação, para os dias e anos, e sirvam de luzeiros no firmamento nos céus, para alumiar a terra. E assim aconteceu. Deus fez os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite, e fez também as estrelas. E os colocou no firmamento dos céus para alumiar a terra, para governar o dia e a noite, e fazerem separação entre luz e as trevas. E Deus viu que isso era bom. Houve tarde e manhã e o quarto dia. E Deus disse que as águas sejam povoadas de enxames de seres vivos, e as aves voem sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. E assim Deus criou as grandes criaturas marinhas e todos os seres vivos que se movem, os quais povoam as águas, segundo as suas espécies, e todas as aves, segundo as suas espécies, e Deus viu que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo, sejam fecundos, multipliquem-se, encham as águas dos mares e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã e o quinto dia. E Deus disse que a terra produza seres vivos conforme a sua espécie, animais domésticos, animais que rastejam e animais selvagens, segundo a sua espécie. E assim aconteceu. E Deus fez os animais selvagens segundo a sua espécie, e os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os animais que rastejam sobre a terra segundo a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. E Deus disse, façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. E assim Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na.
tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E Deus disse ainda: Eis que lhes tenho dado todas as ervas que dão sementes e se acham na superfície da terra, de toda a terra, e todas as árvores que há frutos e dê sementes, isso servirá de alimento para vocês. E para todos os animais da terra, todas as aves dos céus e todos os animais que rastejam sobre a terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhes servirá de alimento. E assim aconteceu. E Deus viu que havia feito, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã e o sexto dia. Gênesis 2. E assim, pois, foram achados os céus, foram acabados os céus e a terra e tudo que neles há. E havendo Deus terminado no sétimo dia sua obra que tinha feito, descansou neste dia de toda a obra que tinha feito. Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador tinha feito. Esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e também não havia ninguém para cultivar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, ele soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. E o Senhor Deus plantou um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. No solo, o Senhor Deus fez brotar todo tipo de árvores agradáveis à vista de boas para alimento. À vista e boas para o alimento. E também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E um rio saía do Éden para regar o jardim, e de lá se dividia, repartindo-se em 4 braços. O nome do primeiro era Pison, que rodeia a terra de Havilá, onde há ouro. E o ouro dessa terra é bom. Também se encontram lá o bidélio e a pedra de ônix. O nome do segundo rio é Guion, e o que rodeia a terra de Cush. O nome do terceiro é Tigre, e é o que rodeia pelo leste, o que corre pelo leste da Assíria. E o quarto rio é o Eufrates. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. O Senhor Deus disse ainda: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. E havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os a Adão para ver o nome que lhes daria. E o nome que ele desse a todos os seres vivos, esse seria o nome deles. O homem deu nome a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selvagens. Mas para o homem não se achava uma auxiliadora que fosse semelhante a ele. Então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne. E da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus formou uma mulher e a levou até ele. O homem disse: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada varoa, porque do varão foi tirada. E por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se 2 uma só carne. Ora, um e outro, o homem e a mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Capítulo 3. Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse: não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? E a mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vocês não devem comer dele,
nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa de comer, agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram, e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. E ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus e entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? E ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo de mim e me escondi. Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore da qual ordenei que não comesse? Então o homem disse: a mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. Então o Senhor Deus disse à mulher: o que é isso que você fez? E a mulher respondeu: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. E à mulher ele disse: aumentarei em muitos teus sofrimentos na gravidez. Com dor você dará à luz filhos, e o seu desejo será para o seu marido, e ele a governará. E a Adão disse: por ter dado ouvidos à voz da sua mulher e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias de sua vida. Ela produzirá também espinhos e ervas daninhas, e você comerá a erva do campo. No suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó e ao pó voltará. E o homem deu à mulher o nome de Eva, por ser mãe de todos os seres humanos. O Senhor Deus fez roupas de peles com as quais vestiu Adão e sua mulher. Então o Senhor Deus disse: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. É preciso impedir que estenda a mão, tome também a árvore da vida, coma e viva eternamente. E por isso o Senhor Deus o lançou fora do jardim do Éden, para cultivar a terra para a qual havia sido tomado. E depois de lançar fora o homem, Deus colocou querubins a leste do jardim do Éden e uma espada flamejante que se movia em todas as direções para guardar o caminho da árvore da vida. Nós vamos ler agora o versículo 4. Adão teve relações com Eva e sua mulher, e ela ficou grávida e deu à luz a Caim. Então ele disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, irmão de Caim. Abel foi pastor de ovelhas e Caim agricultor. Aconteceu que ao fim de certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as primícias do seu rebanho e da gordura deste. E o Senhor se agradou de Abel e de sua oferta, mas de Caim, de sua oferta, não se agradou. E Caim ficou muito irado e fechou a cara. Então o Senhor lhe disse: por que você anda irado? E por que essa cara fechada? Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Caim disse a Abel, seu irmão: vamos ao campo. E estando eles no campo, Caim se levantou contra Abel e o seu irmão e o matou. E o Senhor disse a Caim: onde está Abel, seu irmão? E ele respondeu: não sei, por acaso sou o guardador do meu irmão? E o Senhor disse: o que foi que você fez?
A voz do sangue do seu irmão clama da terra a mim. E agora você é maldito sobre a terra, cuja boca se abriu para receber da sua mão o sangue de seu irmão. E quando você cultivar o solo, ele não lhe dará a sua força, porque será fugitivo e errante pela terra. Então Caim disse ao Senhor: meu castigo é tão grande que não poderei suportá-lo. Eis que hoje me expulsas da face da terra, e da sua presença terei que me esconder. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem me encontrar comigo me matará. O Senhor, porém, lhe disse: não. E se alguém matar Caim, será vingado 7 vezes. E o Senhor pôs um sinal em Caim, para que, se alguém viesse a encontrá-lo, não o matasse. E Caim se retirou da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, a leste do Éden. E Caim teve relações com sua mulher. Ela ficou grávida e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e a chamou de Enoque, o nome do seu filho. Enoque nasceu Irade. Irade gerou Meujael. Meujael gerou Metusael. E Metusael gerou Lameque. Lameque tomou para si 2 esposas. O nome de uma era Ada e o nome da outra era Zilá. Ada deu à luz a Jabal, que foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. E o nome do seu irmão era Jubal, que foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim, artífice de todos os instrumentos cortantes de bronze e de ferro. A irmã de Tubal-Caim foi Naamá. E Lameque disse às suas esposas, Ada e Zilá: ouçam o que eu digo a vocês, mulheres de Lameque, escutem o que passo a dizer. Matei um homem porque me feriu, e um jovem porque me machucou. Se Caim é vingado 7 vezes, Lameque será vingado 70 vezes 7. Adão tornou a ter relações com sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete, dizendo: Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Foi nesse tempo que começou a invocar o nome do Senhor. É isso aí, Gênesis 1 ao 4, deu 16 minutos, um pouco mais de 16 minutos aqui, chegando a 17, e nós vamos então todos os dias nesse compromisso, 15 minutos de leitura bíblica. Vem comigo, amanhã tem mais. Tchau, tchau.